Olá, não é incomum ao término de cirurgias, principalmente de pacientes mais graves, pacientes submetidos a cirurgia mais prolongada, a necessidade de fornecimento de oxigênio no transporte desse paciente, seja para a unidade de internação, para a unidade de terapia intensiva, seja através de catéter nasal, sob máscara ou até através de ventilação mecânica. É preciso termos certeza de que esse oxigênio que está sendo fornecido vai ser fornecido até o paciente chegar ao destino dele, né? Então, aquele cilindro de oxigênio, ele necessita ter um conteúdo suficientemente grande para gerar segurança e levar esse paciente até o seu destino. Assim como também, muitas vezes, durante a anestesia, onde utilizamos o óxido nitroso, também temos a necessidade de saber se temos óxido nitroso suficiente, se essa é a técnica, se esse é um dos medicamentos planejados para uso durante a cirurgia. E como avaliar se aquele cilindro de oxigênio ou aquele cilindro de óxido nitroso contém volume suficiente para a necessidade ou para o procedimento planejado. Meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre como avaliar o conteúdo desses cilindros, a autonomia desses cilindros em relação ao que se espera, ao que se necessita durante o procedimento. Existem os jargões em anestesia e entre eles o hábito de, às vezes, brincando ou apenas apelidando os agentes anestésicos como gases. Ah, a gente vai fazer uma anestesia geral, qual gás que você vai utilizar? O sevurânio, o sevoflurano, o isoflurano. Eles não são gases, na verdade. Nós sabemos que, rigorosamente, eles são vapores utilizados, são agentes chamados voláteis. Eles são encontrados na forma líquida nas condições normais de temperatura e pressão e são transformados em vapor na utilização de aparelhos chamados vaporizadores, que transformam aquele líquido em vapor para que o agente seja inalado e atinja então o seu objetivo em anestesia. Isso se deve a características físicas específicas dessas substâncias. Diferente delas, o oxigênio e o óxido nitroso são substâncias gasosas, são gases, eles se encontram nessa forma nas condições normais de temperatura e pressão. Então, a forma de utilização, de mensuração é completamente diferente. O oxigênio é uma substância gasosa que tem um peso molecular de 32 Daltons e uma pressão de vapor que apenas é conseguida a temperaturas muito baixas. Isso porque a pressão de vapor é a pressão gerada pela fase gasosa de uma determinada substância. Essa pressão de vapor ela se consegue quando mantido a substância líquida em um recipiente fechado que tem algum espaço ainda para que essa substância seja vaporizada em uma certa quantidade. Por exemplo, o halotano, ele quando é mantido em um frasco de vidro, uma parte dele evapora e gera uma pressão ali dentro. Essa pressão em condições de equilíbrio, ela é a pressão que iguala, que se estabiliza quando a mesma quantidade de moléculas que evapora, quando a quantidade de moléculas que evapora é a mesma quantidade de moléculas que voltam para a forma líquida. O oxigênio ele existe em condições normais de temperatura e pressão na forma gasosa, como foi mencionado. Então, para a gente conseguir gerar uma pressão de vapor, tem que manter uma temperatura extremamente baixa para que gere alguma quantidade líquida e, num recipiente fechado, haja uma quantidade de evaporação. Quando a quantidade de moléculas que evaporam é igual à quantidade de moléculas que retornam à fase líquida, estabelece-se então a pressão de vapor. Por isso disse que a pressão de vapor do oxigênio a uma temperatura de menos 183,1 graus Celsius é
de 760 milímetros de mercúrio. Então, a pressão de vapor do oxigênio é 760 milímetros de mercúrio, mas só a uma temperatura de menos 183,1 graus Celsius. O ponto de fusão do oxigênio, que é a temperatura a partir da qual a forma gasosa se transforma em substância líquida, é menos 218 graus Celsius. E o ponto de ebulição, ponto em que aquela forma líquida começa a evaporar, é menos 182,9 graus Celsius. Então, são temperaturas extremamente baixas para que se comece a pensar em alguma forma líquida do oxigênio. A temperatura crítica é a temperatura acima da qual não se consegue mais transformar aquela substância da sua forma gasosa em forma líquida. Então, a partir de menos 118 graus Celsius, é impossível, por mais que se aumente a pressão, transformar o oxigênio gasoso em oxigênio líquido. Essa, então, é a temperatura crítica. Até essa temperatura, ainda se consegue, se imprimindo uma alta pressão, transformar algum gás daquele para o estado líquido. E essa pressão necessária para transformar do estado gasoso para o estado líquido na temperatura crítica dessa substância, no caso do oxigênio, é uma pressão de 50,1 atmosferas. Portanto, se o oxigênio estiver abaixo, numa temperatura ainda mais fria que menos 118, talvez uma pressão menor que 150 já consiga fazer isso. Mas na temperatura crítica, que no oxigênio é menos 118 graus Celsius, a pressão, que é chamada pressão crítica por isso, necessária para transformar do estado gasoso para o estado líquido é de 50,1 atmosferas. Acima de, ou mais quente, que seja meio grau, mais quente que menos 118, aquele oxigênio já não consegue mais ser transformado na sua forma líquida. E para a gente saber quanto tem de oxigênio no cilindro, vai depender do tipo de cilindro. Existem aqueles cilindros imensos nos hospitais, grandes hospitais, que mantêm a temperatura extremamente reduzida, temperaturas de menos 182 graus Celsius, para conseguir transformar o oxigênio gasoso em líquido e assim ter um estoque muito maior de oxigênio. Importante que se tenha cuidado no manuseio, a temperatura extremamente reduzida pode levar a queimadura, a aproximação deve ser feita apenas por pessoas experimentadas e preparadas para aquilo. E nos cilindros intra-hospitalares, o que se observa é que, quando eles estão cheios, independente do volume, que temos vários tamanhos de cilindros de 3, 5, 7, 50 litros de capacidade interna, quando o fabricante prepara aquele cilindro com a sua capacidade máxima, ele mantém ali dentro uma pressão de 150 a 200 kgfm por metro quadrado, que é mais ou menos igual a 150 a 200 atmosferas. Então, essa pressão extremamente elevada faz com que ali seja represado um volume extremamente grande de oxigênio, que é mantido numa capacidade reduzida graças a essa pressão aumentada. Para a gente saber quanto que tem de capacidade nesses cilindros intra-hospitalares de tamanho menor, não esses grandes que mantêm a hipertermia extrema, a necessidade de utilização da fórmula da lei de Boyle-Mariotti, que reza que pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Partindo do princípio que a pressão inicial, aquela pressão que está registrada no manômetro do cilindro, e o volume é o volume registrado
na parede do cilindro, é o volume fixo que tem ali dentro. Então, isso é igual à pressão atmosférica, que é a pressão onde ele vai ser liberado, que vai gerar esse volume final, que é a capacidade total do que tem dentro daquele cilindro a partir daquela pressão que está ali dentro dele. Quanto maior a pressão, maior a quantidade, ou seja, um cilindro com capacidade plena é mantido ali com 150 mais ou menos atmosferas, e à medida que o consumo vai aumentando, vai reduzindo a sua capacidade, a sua autonomia vai reduzindo e a pressão automaticamente também. Então, para saber quanto que tem naquele cilindro, eu preciso utilizar essa fórmula, como vai ser visto em exemplos na sequência. Aqui nesse diapositivo, uma demonstração esquemática de como reconhecer se o cilindro está cheio ou vazio, ou está com a sua capacidade reduzida. É só a gente ver a pressão de trabalho. A pressão normalmente num cilindro cheio de oxigênio é entre 150 a 200 atmosferas, que significa que esse torpedo tem a sua capacidade integral, ele está cheio. Então, 1.900 pounds por square inch seria mais ou menos 150 atmosferas, significando que esse cilindro está cheio. Esse, dependendo do tamanho, ele cheio vai ter o volume característico para o tamanho dele. Então, nesse caso, temos um cilindro cuja capacidade total é de 660 litros. Entendendo bem que a pressão gerada ali, a pressão marcada no manômetro, é a pressão que tem dentro do cilindro em relação a uma atmosfera. Então, se aqui marca mais ou menos 150 atmosferas, é porque essa é a diferença entre uma atmosfera fora do cilindro e 150 dentro do cilindro. Então, gerou esse resultado. À medida que o oxigênio vai sendo consumido, a sua capacidade vai reduzindo e a sua pressão também. Então, reduziu a capacidade à metade, a pressão também reduziu a metade. Até que chega no momento que a pressão interna é igual à pressão externa, ou seja, a pressão igualou a pressão atmosférica, não tem mais nenhum gradiente de pressão, não vai sair mais oxigênio. Então, o conteúdo que tinha dentro desse cilindro, o volume dele, vai continuar tendo oxigênio, mas sem pressão para colocar esse oxigênio para fora. Então, é importante saber que a pressão existente ali é o parâmetro necessário, juntamente com o volume daquele cilindro, para a gente saber quanto de oxigênio vai conseguir extrair do cilindro para oferecer para o paciente, utilizando a fórmula de Boyle-Mariotti. Então, aqui nesse diapositivo, temos os tamanhos dos diversos cilindros de oxigênio, não aquele externo, aquele mencionado anteriormente, que é mantido numa temperatura de menos 180 graus Celsius, que contém um volume extremamente maior de oxigênio no seu interior, represado na forma de líquido, e assim pode transformar-se em um volume extremamente maior de oxigênio gasoso durante a sua utilização. Aqui, todos esses cilindros são mantidos numa pressão, quando cheio, em torno de 150 atmosferas. Então, até 200 atmosferas é possível manter, dependendo do fornecedor. E dependendo do tamanho do cilindro, então, a gente vai conhecer o volume oferecido na sua capacidade interna. Esse, por exemplo, o primeiro pequenininho aqui, esse cilindro, ele tem uma capacidade interna de 3 litros. Se ele estiver vazio, continua sendo 3 litros ali dentro. E quando você coloca o oxigênio, a empresa coloca o oxigênio e deixa esse cilindro na sua capacidade máxima de trabalho, ou seja, entre 150 e 200 atm, ele vai conter um volume represado sob pressão muito maior. Então, aqui eu utilizei o exemplo do cilindro maior de oxigênio, cuja capacidade é de 50 litros, isso vem escrito na sua parede. É um cilindro que tem uma altura de 1,39 m, e ele
quando cheio, a gente pode calcular qual a sua capacidade de fornecimento de oxigênio. Então, a gente pega 150 atm, que é a pressão dele cheio, vezes 50 litros, que é o que ele tem de capacidade interna. Para saber o volume gerado, então, eu multiplico por uma atmosfera. É só fazer a regra de 3. Então, o volume externo é igual a 7.500 litros, é o que ele é capaz de fornecer. Então, isso aí é um volume extremamente grande, dependendo da sua utilização, do fluxo utilizado ou da administração para mais de um ponto de fornecimento ao paciente, ele pode ser consumido mais ou menos rapidamente. Então, a capacidade dele inicial, quando ele chega cheio, é volume inicial, pressão inicial vezes volume inicial, igual a volume final vezes a pressão final, que é a pressão atmosférica, que é o que é encontrado fora do cilindro. Vai dar esse total aqui. Nesse diapositivo, um exemplo fictício de um paciente que, por exemplo, vai ser transportado para outro setor do hospital com um torpedinho, com um cilindro pequenininho, esse de 7 litros aqui, que é um cilindro que tem uma altura de 47 centímetros e fornece no seu interior um espaço, um volume interno de 7 litros. Mas ele vai conter oxigênio sob pressão e esse oxigênio sob pressão pode, ao ser liberado para a atmosfera, resultar num volume muito maior. Então, nós recebemos esse cilindro para transporte do paciente, um cilindro de 7 litros. Ele chega para nós com 150 atm, significa que ele está cheio. Eu quero saber qual que é a capacidade máxima dele. Então, 150, que é a pressão inicial, vezes 7 litros, que é o volume inicial, vezes o volume final, igual ao volume final, vezes a pressão final, que é a pressão externa do cilindro, a pressão atmosférica. Isso vai resultar um volume total de capacidade de 1.050 litros. É um volume muito grande. Se eu, por exemplo, estiver dando oxigênio para um paciente num fluxo de 3 litros por minuto, quanto tempo que de autonomia esse cilindro vai ter? Então, o paciente está recebendo 3 litros por minuto. Se ele contém 1.050 litros a 3 litros por minuto, é só dividir 1.050 por 3, a gente vai ter 350 minutos de autonomia ou 5,8 horas. Então, esse é um cilindro que cheio vai me dar uma autonomia para transportar vários pacientes durante a sua utilização. Nesse outro exemplo, eu recebi o paciente para transportar, ou estou com o paciente, vou transportar o paciente, e recebi um cilindro de 7 litros também, um cilindro desse de 47 centímetros de altura, que ele tem uma capacidade interna de 7 litros. Então, eu quero saber, o paciente, o cilindro agora, ele está com 50 atmosferas de pressão, 50 quilograma-força por metro quadrado, e isso aí vai gerar que volume, qual a autonomia? Então, 50 atm vezes 7 litros, igual ao volume final vezes 1 atm, vai dar 350 litros. Se esse paciente também estiver recebendo 3 litros por minuto, é só dividir 350 por 3, vai gerar 116,6 minutos de autonomia ou 1,6 horas de autonomia. Então, esse é o tempo que esse cilindro com 50 atm de pressão vai me dar para oferecer oxigenoterapia durante no fluxo de 3 litros por minuto. E aquele cilindrão de 50 litros, extremamente grande, se ele estiver repleto e imaginando que ele tenha um fornecedor bastante generoso, que mandou ele para a gente cheio, com 200 atm, ele vai ter um volume interno de oxigênio sob pressão
de 50 litros, mas à medida que esse oxigênio vai sendo liberado, ele vai encontrar uma pressão atmosférica menor e ali dentro fora do cilindro ele vai ser capaz de gerar cerca de 10 mil litros. Isso aí vai gerar uma autonomia tanto para fluxos contínuos ou para inalação, de um tempo extremamente elevado, dependendo do fluxo que você vai estar utilizando, tanto no fluxo contínuo, quanto na frequência e volume utilizado para inalação. Agora a gente vai tentar entender como é diferente essa avaliação de autonomia do cilindro do óxido nitroso, quando comparado com o que foi dito com o oxigênio. Nesse exemplo, durante uma cirurgia, o anestesista percebe que houve uma interrupção abrupta, súbita do fornecimento de óxido nitroso e chama o técnico para fazer a avaliação e a troca eventual do cilindro de óxido nitroso. O manômetro mostrava pressão próxima de zero. Ele troca o cilindro novo com uma pressão em torno de 50 kgfm por metro quadrado, se esgota rapidamente. Ele não entende o que aconteceu. O cilindro ele estava fornecendo para mais de uma sala de cirurgia, mas estava com aquela pressão que chegou, que é a pressão igual à pressão que o cilindro chega quando chega cheio, quando está com a sua capacidade plena. Então, o que deve ter acontecido? O óxido nitroso tem características físicas bastante diferentes do oxigênio. Uma das coisas mais importantes para essa diferença é a temperatura crítica. A temperatura crítica do óxido nitroso é de 36,5 graus Celsius. Então, abaixo dessa temperatura, ainda é possível transformar o óxido nitroso em líquido, desde que se aplique a pressão adequada. A temperatura crítica, como foi mencionado com o oxigênio, é aquela temperatura acima da qual não se consegue mais transformar o gás ou o vapor em líquido. Então, apenas abaixo dessa temperatura é possível que se consiga essa transformação. E nessa temperatura crítica de 36,5 graus Celsius, a pressão crítica, a pressão capaz de, nessa temperatura, transformar o gás em líquido, em relação ao óxido nitroso, é a pressão de 71,7 atm. Diferente do oxigênio, que precisaria de uma temperatura abaixo de menos 183, aqui abaixo de 36,5 graus Celsius positivo, já é possível transformar o óxido nitroso em líquido. E isso faz com que haja a capacidade de estocagem de um volume muito maior de óxido nitroso naquele cilindro. Então, um cilindro de 50 ml de óxido nitroso, se for mantido em temperatura adequada e na sala de cirurgia em torno de 20 graus, com a temperatura adequada e com a pressão adequada também, e a pressão de trabalho do óxido nitroso é a sua pressão de vapor, é 52,38 kgfm por metro quadrado, ou em torno de 50, 52 atm, é a pressão que mantém o equilíbrio com a fase líquida do óxido nitroso. Então, quando você recebe o óxido nitroso, ele vem repleto até 90, 95% da sua capacidade com um conteúdo líquido, e acima da superfície desse líquido existe a parte que se transformou em vapor, se transformou em gás. Essa parte que se transformou em gás, ela vai gerar então a pressão que é chamada pressão de vapor. Então, nesse primeiro cilindro, por exemplo, temos aqui a capacidade cheia dele, cerca de 90 a 95% contém o líquido, e acima disso a fase gasosa. Essa fase gasosa gera uma pressão, que é chamada no equilíbrio, quando essa pressão atinge o equilíbrio com a fase líquida, é a pressão de vapor, que no caso vai ser
em torno de 50 a 52 atm. Tá? Então, essa pressão de trabalho do cilindro de óxido nitroso. Só que à medida que você vai utilizando a fase gasosa, vai sendo utilizada oferecendo ao paciente, ou mesmo se houver vazamento ou alguma coisa assim, o que acontece é que a fase líquida vai se evaporando também e mantendo aquela pressão de vapor. Enquanto tiver qualquer conteúdo de líquido ali dentro, a pressão de vapor mantida ali em cima vai ser igual. Então você não tem como saber qual a capacidade de fornecimento de óxido nitroso apenas verificando a pressão no manômetro ali. Você, se tiver líquido ainda, o que se faz é pesar o cilindro de óxido nitroso para saber quanto de líquido que tem ali dentro. A gente vai ver essa relação entre o volume ou peso e o volume a ser oferecido em relação à autonomia daquele cilindro de óxido nitroso. E quando chega ao ponto de terminar totalmente a fase líquida, aí ainda vai ter um pouco daquela pressão, e aí, a partir daí, você pode usar a fórmula de Boyle-Mariotti, como era utilizado com oxigênio, que ainda vai ter um pouquinho de óxido nitroso para oferecer, mesmo após terminado aquela fase líquida. Mas aí a tendência é que se extinga logo o conteúdo de óxido nitroso do cilindro. E aqui a gente tem um exemplo. Então, sabendo que 1 grama de líquido produz 0,55 litros de gás, ou seja, para cada grama de óxido nitroso na sua forma líquida, quando você abrir o fluxômetro, aquele grama é capaz de gerar 0,55 litros. Isso aí se obtém, o cálculo para se obter essa informação é utilizando o número de Avogadro. Cada mol de uma substância possui uma quantidade de 6,023 vezes vezes 10 elevado a 23 moléculas e contém 22,4 litros. Então, sabendo que o mol de óxido nitroso tem 44 gramas, é só fazer as contas que se chega a esse resultado. Mas a gente já sabe de antemão que 1 grama do líquido de óxido nitroso vai gerar 0,55 litros. Então, a gente, para saber quanto que tem de capacidade, é só pesar e fazer a regra de 3. Né? Pesa o cilindro e faz a regra de 3 para saber quanto que vai fornecer ali de capacidade de óxido nitroso na sua forma gasosa. Mas quando terminar a fase líquida, quando o peso do cilindro no momento em que o peso do cilindro começa a igualar o seu peso vazio, ou seja, dentro dele só tem uma parcela de óxido nitroso, mas apenas na fase já gasosa, a gente tem que utilizar a regra de Boyle-Mariotti, que multiplica o volume inicial, no caso, a maioria dos cilindros, 50 litros, vezes pressão inicial a partir de 50 atm, né? Quando terminou a fase líquida, ainda está em 50 atm, e aquele gás sob pressão ali dentro vai sendo fornecido e a pressão vai caindo a partir dali. Então a gente usa a mesma fórmula que usava com o oxigênio a partir do esgotamento da fase líquida. E aí ainda tem uma capacidade de 2.500 ml. Nesse momento que extinguiu a parte líquida, você ainda tem 2.500 ml. Mas à medida que vai utilizando, essa pressão vai caindo e quando a pressão interna igualar a pressão atmosférica, o ponteiro do manômetro vai registrar 0 e não tem mais como sair nenhum óxido nitroso dali. É dessa forma que se calcula o conteúdo de óxido nitroso, né, no cilindro dele. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Terminamos aqui nosso vídeo sobre autonomia dos cilindros de oxigênio e óxido nitroso. E se gostaram, compartilhem, deem um like e se inscrevam no canal da gente. Um grande abraço.